Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h34. Bom dia, está no ar o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 27 de janeiro de 2023, sejam bem-vindos à nossa programação. Hoje é sexta-feira. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos aos principais destaques de hoje. Jornal Verde Vale. Vacina bivalente contra a Covid-19 começa a ser aplicada no mês de fevereiro. Gastos de brasileiros no exterior aumenta 132% em 2022. Operação faz busca e apreensão na casa de ex-secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino. BNDES reabre linhas e anuncia mais crédito rural para a safra 22-23. Governadores cobrarão de Lula recomposição do ICMS dos combustíveis. Goiás projeta maior crescimento do PIB goiano dos últimos 10 anos. INSS passa a ser responsável pela prova de vida dos beneficiários. Esses e outros destaques a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35, 6h35, ótimo dia para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira que a imunização contra a Covid-19 com a dose bivalente da Pfizer será iniciada em 27 de fevereiro em grupos prioritários. O imunizante oferece proteção contra o vírus e subvariantes da Omicron. Na primeira parte do cronograma, o foco são as pessoas mais expostas que foram vacinadas com ao menos 2 doses da dose monovalente. O primeiro, as pessoas com 70 anos ou mais, grupos vivendo em instituição de longa permanência, comprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Depois, a faixa etária entre 60 e 69 anos. E, por fim, gestantes e puérperas e profissionais da saúde. A campanha também irá intensificar a cobertura vacinal com a imunização monovalente em pessoas acima de 12 anos. A recomendação da pasta é uma dose de reforço para os brasileiros de até 40 anos e 2 para os que ultrapassaram essa idade. Agora 6h37, os brasileiros gastaram 12,18 bilhões de dólares em viagens no exterior no ano passado. Um aumento de 132% em relação ao 2021, quando foram acumulados 5,25 bilhões de dólares de despesas em outros países. Esses dados foram divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira. Os dados de 2021, contudo, ainda estavam afetados pela queda do turismo por causa da pandemia da Covid-19. Os estrangeiros que passaram pelo Brasil, por outro lado, tiveram um total de 4,95 bilhões de dólares em gastos no ano de 2022, um aumento de 68% em relação aos 2,94 bilhões de dólares que entraram no país em 2021 só com viagens. No mês de dezembro de 2022, os turistas brasileiros gastaram 1,46 bilhão de dólares, bem acima da entrada dos 471 milhões de dólares proveniente de estrangeiros aqui no país. Agora 6h38, imposto de renda. A Receita paga mais de 368 mil reais em restituições na próxima terça-feira, dia 31. José Roberto Azambuja traz detalhes. Atenção você que declara imposto de renda. A Receita Federal vai restituir mais de 368 milhões de reais na próxima terça-feira, dia 31 de janeiro. Já está liberada a consulta ao lote residual da restituição no site da Receita. Ao todo, quase 137 mil contribuintes terão direito à devolução do dinheiro descontado pelo imposto de renda.
Em entrevista exclusiva ao portal Brasil 61, o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, esclarece as principais dúvidas sobre o assunto. Segundo ele, o contribuinte precisa prestar muita atenção na hora de fazer a declaração para não se esquecer de informar algum rendimento que ele teve no período declarado. É muito comum a pessoa ter um emprego regular e normalmente na hora de fazer a declaração do imposto de renda só lembra desse emprego regular e esquece que outras rendas eventuais que ela teve, alguns outros trabalhos, participação em outros trabalhos, freelancer, bicos, né? Eles também devem ser declarados e muitas vezes ele não declara por esquecimento. José Carlos Fonseca observa que outro problema muito comum, identificado na malha fiscal da Receita Federal, acontece quando as despesas médicas do contribuinte não são declaradas da maneira correta ou quando o contribuinte inclui um ou mais de um dependente na declaração e se esquece de informar os rendimentos desse dependente. Também é bastante comum incluir o dependente, o pai inclui o filho e a filha como dependente, e esquecer de declarar os rendimentos desse dependente. O filho pode ter trabalhado, feito um estágio e recebeu uma remuneração que também tem que ser declarada. Outro aspecto que também retém muitas declarações em malha são despesas médicas inconsistentes. Normalmente são despesas médicas que o contribuinte declara ter pago, mas a outra parte não declara ter recebido. E aí, nesse caso, a declaração fica retida para que haja a comprovação disso daí. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal lembra ainda que, se o contribuinte identificar alguma pendência na declaração, ele pode fazer a retificação e corrigir as informações que, porventura, estejam equivocadas. Se a sua declaração está na malha fiscal, entra na página oficial da Receita Federal, que é gov.br/Receita Federal, acessa o portal do ECAC com a sua conta GovBR e lá dentro procura o serviço do Meu Imposto de Renda. Lá tem todos os serviços do Imposto de Renda, cópia de declaração, e inclusive as pendências de malha. Também é possível fazer isso através do app Meu Imposto de Renda, disponível para Android e para iOS. Para saber se a sua restituição está disponível ou se a sua declaração está retida na malha fina, o contribuinte deve entrar no site da Receita pela internet e clicar no item Meu Imposto de Renda. Em seguida, é só acessar o ícone Consultar a Restituição. A página apresenta várias orientações e prestações de serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa a respeito da situação das declarações do contribuinte. Reportagem José Roberto Azambuja. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 agora. Uma operação da Polícia Civil fez, aliás, busca e apreensão na casa do ex-secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, que começou por volta das 6:30 da manhã desta quinta-feira. Daniel Alexandrino, irmão do ex-secretário, foi preso em São Luís dos Montes Belos. Inicialmente, a suspeita era de corrupção e desvio de dinheiro em organizações sociais, na compra de medicamentos, respiradores e outros produtos hospitalares durante a pandemia do coronavírus. Contudo, o foco se refere a irregularidades em contratos públicos com a empresa Ami Saúde, que supostamente pertence ao irmão de Ismael, Daniel Alexandrino. Até o fim do dia de ontem, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão, além do bloqueio e sequestro de bens em cerca de 11 milhões dos investigados. Os crimes em apuração são de organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, advocacia administrativa e de lavagem de dinheiro. A defesa do ex-secretário disse que Ismael está colaborando com as investigações e que inclusive forneceu a senha do seu celular, que foi apreendido pela polícia. Em nota, o Ministério Público de Goiás informou que recebeu denúncias relativas às possíveis irregularidades via MP Cidadão e que elas foram distribuídas à 2ª Promotoria de Justiça de Goiás, à 2ª Promotoria de Justiça de São Luís Monte Belos e também à 3ª Promotoria de Justiça de Tumbiara. 6h43, e nos últimos 4 anos, o número de roubos seguido de mortes teve uma queda de 70% em Goiás.
Saiba quais os outros tipos de crimes que tiveram forte redução aqui no estado. Quem traz os detalhes é o Marcelo Tavares. Levantamento da Secretaria de Segurança Pública de Goiás aponta redução em quase todos os índices criminais analisados no período de 2018 a 2022. O estudo mostra que a maior queda foi no número de latrocínios, roubo seguido de morte, que reduziu 70%. Registro de lesão seguida de morte teve queda de 55,7%. E o crime de homicídio doloso, que tem a intenção de matar, a diminuição ficou em 44,5%. O governador Ronaldo Caiado comemorou o resultado histórico. Tem que ser demonstrado para o Brasil que Goiás hoje não é só referência do ponto de vista de olha quem sabe. São estatísticas que podem ser comprovadas, podem ser analisadas por cada um e mostrar que hoje o cidadão em Goiás, ele tem na essência a segurança pública. Ele tem a garantia hoje de poder viver em paz e não deixar com que a criminalidade vá incomodá-lo ou amanhã vá destruir a sua família, porque os patamares hoje de segurança atingidos por Goiás, eu diria a você que é próximo daquilo que nós desejamos. Mesmo com um ótimo resultado, Caiado destacou que os investimentos na área continuam para que os índices melhorem ainda mais. Vamos avançar na aquisição da inteligência artificial, vamos implantar metodologias cada vez mais modernas na parte preventiva, vamos desarticular cada vez mais a capacidade de ação dentro dos presídios, que hoje é uma grande realidade que nós temos, de ações concretas hoje, não deixando com que seja transformado como era em quartéis generais. Isso tudo, gente, é algo que eu tenho a convicção que não existe democracia e nem Estado democrático de direito sem segurança pública. Os indicadores são do Observatório da Segurança Pública do Estado de Goiás e provenientes do Sistema de Registro de Atendimento Integrado, utilizado por todas as forças de segurança. Além dos crimes contra a vida, também houve queda nos crimes contra o patrimônio, como roubo de carga e de veículos, que caíram mais de 80% em 4 anos. Na zona rural, houve uma redução de 73% nos roubos a propriedades. O maior desafio, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, é o combate ao feminicídio, crime que tem recebido prioridade nas ações de planejamento e estratégia para o ano de 2023. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Com. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46, 6h46, vamos de futebol. O Real Madrid superou o Atlético de Madrid por 3-1 de virada pelas quartas de final da Copa do Rei no Santiago Bernabéu. Depois de sofrer um gol de Morata no primeiro tempo, o time merengue tomou as rédeas da partida a partir da segunda etapa. Rodrigo, com um belo gol em jogada individual, forçou a prorrogação. Benzema e Vinícius Júnior decretaram no tempo extra, a classificação para as semifinais. O sorteio nesta sexta-feira vai definir aí as semifinais da Copa do Rei. Estão classificados Barcelona, Osasuna, Atlético Bilbao e também o Real Madrid. As partidas de ida e volta estão previstas para os dias 7 e 9 de fevereiro e 1º e 3 de março, respectivamente. Porém, a participação do Real Madrid no Mundial de Clubes, que começa no dia 1º de fevereiro, pode mudar essas datas. Agora 6h47, o Botafogo venceu Madureira por 2-0 nesta quinta-feira no estádio Luso Brasileiro, com gols de Gabriel Pires e Gustavo Sauer. Com o resultado, o Glorioso chegou a 6 pontos em 3 jogos disputados. O tricolor suburbano mantém os 2 pontos. Em quinto lugar na tabela, o Botafogo volta a campo no domingo às 18 horas no Maracanã para disputar o clássico contra o Fluminense. O Madureira também no domingo encara o Boa Vista em Bacaxá. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
6h48, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou ontem a reabertura de linhas de crédito rural a partir de 1º de fevereiro e, com isso, prevê a liberação de recursos adicionais de 2,9 bilhões de reais para financiamentos da safra 22/23. A medida veio após suspensão de protocolos e contratações de novas operações de crédito no âmbito dos programas agropecuários do governo federal no segundo semestre do ano passado, em razão do nível de comprometimento dos recursos. Do total, 491 milhões vão para a agricultura familiar e 2,4 bilhões para a agricultura empresarial. 6h49. O uso de bioinsumos pode ser financiado pelo Plano Safra com taxas ainda mais atrativas, que deve ser anunciado entre o final de maio e o início de junho. Quanto mais simplificado o mecanismo, mais chance de sucesso. Isso afirmou Jonathan de Alencar, da Secretaria de Política e Agricultura do MAPA. Nessa última quarta-feira em São Paulo, cerca de 40 representantes de indústrias de bioinsumos, de empresas que trabalham com crédito de carbono, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, de universidades e do Ministério da Agricultura e Pecuária, reuniram-se para esboçar uma política pública de incentivo a uma produção agropecuária mais sustentável. A iniciativa do encontro surgiu da Assessoria Especial para Assuntos Estratégicos do ministro Carlos Fávaro, da Secretaria de Política Agrícola e da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do MAPA. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Quantas ONGs tem na Amazônia? Eu fiz essa pergunta, fui pesquisar, dá mais ou menos umas 16 mil. Suponhamos que só 10% estão no território Yanomami, que é do tamanho de Pernambuco. Aí vai dar uma ONG para cada 12 índios, 12 Yanomami. Uau! Qual é o interesse dessas ONGs? Dizem que é muito religioso, mas obviamente lá na região tem cura para picada de cobra, né? Para tudo. E depois acaba na pesquisa dos laboratórios que nos vendem os remédios. Mas também tem ouro, tem pedras preciosas, tem diamante saindo do Brasil, lá pelo lado dos Andes, né? E tem droga agora. A polícia espanhola acaba de apreender um navio com 4,5 toneladas de cocaína, e o navio saiu do Brasil. O narco está tomando conta. Vocês viram que foi o Colômbia que matou os dois lá no Rio, lá o Dan Phillips e o brasileiro, jogaram a culpa no governo. Lá. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. No governo Collor, ele tirou 40 mil intrusos do território Yanomami. Agora a gente vê que tem outras coisas complicadas, né? 33 milhões que foram lá para uma ONG de Roraima e 13 milhões não foram comprovados e não conseguem achar nem o endereço da ONG. Então, isso tem que ser considerado também. E mais o fato, né? Corriqueiro que salta aos olhos, num tamanho de uma área, com tão pouca gente lá dentro, e essa pouca gente passando fome de modo inexplicável. Bom, primeiro, já entrou o primeiro pedido de impeachment do presidente Lula, porque na Argentina e no Uruguai ele acusou o Congresso brasileiro de praticar golpe. Lá na Argentina, no Palácio do Governo, ao lado do presidente da Argentina, ele disse: houve um golpe de Estado, se derrubou a companheira Dilma Rousseff com um impeachment, né? E depois, no Uruguai, ao lado do presidente do Uruguai, ele chamou um ex-presidente da República de golpista Michel Temer. Parece que esqueceu que Michel Temer é o presidente de honra do partido de uma ministra do governo dele, Simone Tebet. Está esquecendo que foi Michel Temer que nomeou Alexandre de Moraes. Está esquecendo que o partido de Michel Temer tem 42 deputados e 10 senadores na próxima legislatura, né? E aí o deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, entrou com pedido de impeachment. E o deputado Kim Kataguiri entrou numa comissão especial lá para apurar, Comissão da Verdade, estão chamando, né? Enfim, fazer isso no exterior ainda é uma agravante, né? Isso é um assunto interno do país. Está lá fazendo propaganda negativa para o Brasil, falando mal da Casa do Povo, do Congresso dos Representantes do Povo. Bom, eu falei aí de narco,
de cocaína e tal. O chefão do PCC, o Marcola, que a pedido do governador de Brasília, para aliviar um pouco as tensões de segurança de Brasília, havia sido transferido para um presídio de segurança máxima em Rondônia, voltou. Já está de volta no presídio da Papuda, aqui em Brasília. Ele está condenado a 300 anos de prisão. Tem muita gente criticando essa volta, né, para o centro do poder. Ele que, similarmente, significa um centro de poder do ilegal, né, dos fora da lei, um condenado, né? Enfim, são essas novidades que nós temos por aqui. No dia em que o PT está decidido, o PT reassume a presidência da Petrobras, de Itaipu Binacional, e vai também para a presidência do BNDES. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h05, 7h05, estamos de volta com o Jornal Verde Vale. Governadores dos 26 estados e do Distrito Federal participaram no dia de ontem da primeira reunião do Fórum Nacional dos Governadores neste ano. Durante o encontro que ocorreu em Brasília, os gestores listaram as principais demandas a serem apresentadas ao presidente Lula em reunião na próxima sexta-feira, no caso hoje. De acordo com a governadora do Rio Grande do Norte, coordenadora do Fórum, Fátima Bezerra, a principal pauta será a recomposição das receitas que deixaram de ser arrecadadas sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Uma das sugestões apresentadas a Lula será a recomposição das receitas dos estados que perderam mais de 5% na arrecadação. De acordo com o Fórum dos Governadores, com as normas, estados e municípios prevêem perdas de 38 bilhões de reais em arrecadações com o imposto. A reposição do valor foi debatida pelos gestores. 7h06, INSS passa agora a ser responsável pela prova de vida dos beneficiários. Quem conta essa história agora no Jornal Verde Vale é o repórter Alexandre Figueiredo. Essencial para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões, a prova de vida recebeu novos procedimentos em portaria publicada pelo Ministério da Previdência na última terça-feira. Quem detalha essas mudanças é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, Adriane Bramante. O INSS mudou a sistemática de prova de vida em 2022. O segurado não tem mais que ir para a agência. É o INSS que vai fazer cruzamento de dados para que essa prova de vida seja feita. Então, qualquer movimentação do segurado, com vacinação, renovação de CNH, passaporte, carteira de trabalho, alistamento militar, tudo isso vai servir para a prova de vida. O que a nova portaria fez foi complementar essas exigências. Eles definiram o segurado, cada vez que ele faz uma movimentação dessa, vai gerar uma pontuação. E ao final de 10 meses, depois do aniversário dele, esse cruzamento de dados vai conferir se ele atingiu a pontuação necessária para validar essa prova de vida. Mesmo sem a obrigatoriedade para o beneficiário, a não ser após o cruzamento de dados não revelar nada, a prova de vida pode continuar a ser feita pelo segurado, seguindo os procedimentos tradicionais, como ir a uma agência bancária ou fazer uma atualização no aplicativo Meu INSS. No entanto, Adriane explica a vantagem do novo modelo. A vantagem é muita, porque antes desse procedimento, era o segurado que tinha que fazer a prova de vida. Então, era ele que tinha que ir no INSS, ele que tinha que ir no banco. Então, isso era um transtorno, às vezes dava muito problema, o segurado não ia, não sabia, dava problema no banco, problema de sair, às vezes, a pessoa doente, acamada, hospitalizada, de ter que fazer essa prova de vida. Então, agora, a prova de vida é a cargo do INSS, não mais a cargo do segurado. A pasta também divulgou estatísticas sobre a prova de vida. De acordo com o Ministério da Previdência, o órgão deverá comprovar este ano a situação de aproximadamente 17 milhões de benefícios, entre aposentadorias, pensão por morte e benefícios por incapacidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08, estudos indicativos do Instituto Mauro Borges projetam para 2022 o maior produto interno bruto de Goiás dos últimos 10 anos.
Os cálculos concluídos nesta semana tiveram como base os balanços dos últimos 3 trimestres do ano passado, quando o estado apresentou um acumulado de 5,7%. Índice maior que o nacional, que foi de 3,6%. Em um cenário pessimista em que o crescimento de quarto trimestre seria nulo, o acumulado do PIB em 2022 seria de 4,7%. Em um cenário realista, com crescimento de 2,2% no quarto trimestre, o PIB total apresentaria um crescimento de 5,1%. E em um cenário otimista, com um crescimento de 4% no quarto trimestre, o PIB goiano cresceria 5,4% no ano. A análise considerou os resultados alcançados por setor até o terceiro trimestre de 2022, quando todos apresentaram um crescimento superior a 5%, com destaque para a indústria e serviço, que cresceu 6%. O titular da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Joel Santana Braga Filho, destaca que Goiás registrou grandes avanços nos últimos 4 anos, mesmo enfrentando o contexto da pandemia. 7-9, maior encontro de muladeiros do mundo, que é realizado em Porá, teve início na última terça-feira e vai até este domingo. Vamos conferir os detalhes desta festa com Alex Atanásio. O berrante dá início ao 15º encontro de muladeiros na cidade de Porá, oeste goiano. O evento vai até o próximo domingo com várias atrações e shows musicais. O encontro é organizado pela Associação de Muladeiros do Oeste Goiano, AMOG. É encontro de comitivas, é encontro de amigos, onde você vai encontrar 18 estados ao mesmo tempo, 18 culturas e 2 países. Então, enfim, aqui é o lugar de encontro de amigos, de amizade, de comida, de tudo. Tudo é à vontade aqui, tudo é família. Várias autoridades prestigiam a festa até o domingo. Entre eles, o vice-governador Daniel Vilela, que ontem almoçou com as comitivas, cumprimentou os tropeiros e, montado numa mula, abriu oficialmente o evento junto com o prefeito de Iporá, Naissotan Leite. O vice-governador aproveitou para reafirmar o compromisso do estado com o município. No primeiro mandato, todos sabem das dificuldades financeiras que o governo enfrentou, e já foi um parceiro aqui importante de Iporá e da região oeste, uma região que ficou durante muito tempo esquecida dos investimentos do governo do estado. Eu tenho certeza, até em razão da proximidade, do trabalho, da competência do prefeito Naissotan, que nesse segundo mandato o governador ainda poderá contribuir e colaborar ainda mais. É o governador que mais é sensibilizado com o ramo dos muares, e ele é um apaixonado. Inclusive tem uma mula dele aí que vai participar da prova de marcha no sábado. Provavelmente o governador estará aqui. Para nós é uma gratificação muito grande estar recebendo as autoridades do estado aqui. O deputado estadual Amaury Ribeiro também compareceu. A festa dos muladeiros de Iporá hoje ganhou uma repercussão nacional. Então eu encontrei gente aqui que veio do Pará, né, de Rio Maria e outros municípios e outros estados. Comitivas de várias regiões do Brasil e de países vizinhos participam do evento. Este é considerado o maior encontro de mulas do mundo. Ao todo, são entre 2 a 3 mil mulas que desfilam pelas pacatas ruas aqui da cidade de Porá. Eu já tô pronto, bora comigo? Além dos adultos, o encontro também reúne os muladeirinhos. Isso mesmo, as crianças fazem a festa. Eu gosto de andar a cavalo, a mula e muitas coisas também. É legal e é bom andar nas mulas. Eu sinto que eu posso andar por todo lugar. Divertido? É. Alex Atanásio, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h12, 7h12. Apesar das investidas do Lion, Flamengo voltou atrás e cumpriu o acordo com o Wolverhampton da Inglaterra pela negociação de João Gomes. O volante foi vendido por 18,7 milhões de euros e assinará contrato por 5 anos. Além disso, o contrato prevê 1,5 milhões de euros caso o jogador atinja metas. O Flamengo também ficou com 10% das vendas futuras.
João Gomes estreou no time profissional do Flamengo no dia 1º de novembro de 2020, com 19 anos, na partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Ele deixa o clube com 122 jogos, tendo marcado 4 gols e dado 4 assistências. Agora 7h13, o Botafogo venceu o Madureira por 2-0 no dia de ontem no estádio Luso Brasileiro, com gols de Gabriel Pires e Gustavo Sauer. Com o resultado, glorioso chegou a 6 pontos em 3 jogos disputados. O tricolor suburbano mantém os 2 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 7h14, o mercado físico do boi gordo segue com registro de negócios realizados acima das referências médias da região sudeste. De acordo com o analista das safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, o prêmio é pago principalmente para animais que cumprem os requisitos de exportação com destino à China. As semanas de negócio menos fluidos após as notícias que podem ser favoráveis às exportações brasileiras fizeram com que as escalas de abate se encurtassem, levando a esse quadro. No Centro-Norte, apesar do menor volume ofertado, ainda são evidenciadas tentativas de compra abaixo da referência média, com os frigoríficos locais ainda atuando com escalas de abate mais confortáveis, foi o que disse o comentarista. Dessa maneira, em São Paulo, a referência para a arroba do boi subiu para R$276. Em Minas Gerais, os preços fecharam a R$282. Simultaneamente em Dourados, Mato Grosso do Sul, a cotação se manteve em R$257. Ao mesmo tempo, em Cuiabá, Mato Grosso, a arroba do boi gordo finalizou o dia cotada a R$248. Já em Goiânia, capital de Goiás, a arroba foi comercializada a R$265. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15. A arrecadação federal aumentou em 2022 e bate recorde. Mais de 2,2 trilhões de reais entraram para os cofres públicos. A Milena Abreu conta essa história para você. A Receita Federal divulgou os números referentes à arrecadação de 2022. No ano passado, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais somou 2,210 bilhões de reais. Em valores corrigidos pela inflação, são 2,250 bilhões, uma alta real de 8% na comparação com 2021. Ano em que a arrecadação federal somou pouco mais de 2,80 bilhões de reais. Segundo a Receita, o total arrecadado ao longo de 2022 foi o mais alto desde o início da série histórica, em 1995. Ao apresentar os números, a Receita citou alguns fatores que impulsionaram a arrecadação de impostos, taxas e contribuições no ano passado. Um deles foi o aumento no preço de produtos básicos, como o petróleo e alimentos. O preço mais alto desses itens gerou inflação no nosso país e lucro para as empresas, com reflexo direto na arrecadação de impostos. O aumento dos juros básicos da economia brasileira, a Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano, e o aumento da massa salarial, que gera aumento nas receitas previdenciárias, foram outros fatores apontados pelo órgão. Por outro lado, segundo a Receita, a arrecadação teria sido ainda maior se não fossem as medidas de desoneração adotadas pelo governo, especialmente o corte do IPI e o corte do PIS/COFINS sobre os combustíveis. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23, 7h23, agora já de volta com a edição desta sexta-feira do Jornal Verde Vale, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o PSB e o PSD ampliarão suas bancadas às vésperas da eleição da presidência do Senado. As siglas alinhadas ao atual presidente Rodrigo Pacheco podem ganhar até 6 novos filiados. O PT, que também apoia a reeleição do senador mineiro, deve ganhar mais um integrante. O senador Jorge Cajuru de Goiás já anunciou publicamente sua saída do Podemos e a ida para o PSB. Estão avançadas as tratativas para afiliar Chico Rodrigues, União Brasil, e Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
ao Partido Socialista. O senador Rodolfo Rodrigues deverá ir para a rede, para o PT. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, já se decidiu filiar ao PSD de Pacheco. Há ainda indefinição sobre outras duas filiações. A de Elisiane Gama, do Cidadania, e a de Jaime Campos, do União Brasil. Os dois foram convidados pela sigla de Gilberto Kassab e as conversas estão avançadas. Se as mudanças se concretizarem, o PSD deixa de ficar empatado com o PL como as duas maiores bancadas da Casa Alta e passa a liderar o ranking com 16 integrantes. A União Brasil perderia 2 quadros e iria de 10 para 8 senadores. O MDB e o PT, então, ultrapassariam uma sigla. O partido mais prejudicado com as trocas seria o Podemos, que perderia 2 senadores. O Cidadania e a Rede deixariam de ser representados no Senado Federal. Agora 7h25. Polícia Federal realiza mega operação nacional de combate ao abuso sexual infantil. De acordo com o balanço parcial, mais de 60 suspeitos já foram presos em todo o país. A Milena Abreu traz os detalhes. Eu sou Milena Abreu com destaques desta quinta-feira. Governo publica portaria que regulamenta os novos procedimentos do INSS em relação à prova de vida dos segurados. Desde 1º de janeiro, cabe ao próprio INSS verificar se o beneficiário está vivo. Este ano, o Instituto deve comprovar a situação de cerca de 17 milhões de pessoas. Polícia Federal realiza mega operação nacional de combate ao abuso sexual infantil. De acordo com o balanço parcial, divulgado ainda na manhã de hoje, mais de 60 suspeitos já foram presos em todo o país. FUVEST, vestibular que seleciona para cursos da Universidade de São Paulo, decide antecipar o cronograma e a lista de aprovados, que sairia só no dia 30, será divulgada amanhã, sexta-feira, 27 de janeiro. Time de base do Palmeiras vence o América Mineiro e é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. E hoje tem Fortaleza e Sergipe em jogo antecipado da 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os dois clubes se enfrentam no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, às 8h. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27. Olha, os acidentes de trânsito em Goiânia causaram a morte de 197 pessoas durante o ano de 2022. A informação foi coletada a partir de um levantamento realizado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito da capital. Ao todo, a corporação afirma ter registrado e analisado 5.892 ocorrências. De acordo com o estudo, das quase 200 pessoas mortas no ano passado, 121 tiveram seus óbitos confirmados no momento do acidente. Em 2021, esse número era de 117 vítimas fatais e representa um aumento de 3,4% de um ano para o outro. Já as vítimas que foram encaminhadas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram em datas posteriores ao acidente, representam 76 óbitos do total de 2022, segundo a pesquisa. Agora 7h27, a Polícia Civil de Goiás apreendeu um caminhão carregado com 33,6 toneladas de sucata de cobre com documentação fiscal inidônea e origem duvidosa. A carga é avaliada em aproximadamente R$1 milhão. A ação foi realizada pela Delegacia de Tumbiara. Os auditores fiscais constataram inconsistência nas verificações efetuadas no momento da abordagem nos documentos fiscais apresentados pelo transportador. As investigações apontam que o material teria ao menos em parte origem em outras unidades da federação. A carga da empresa sediada em Minas Gerais foi complementada, aliás, em Goiás, onde há uma filial da empresa. A manobra visava evitar o recolhimento de impostos estaduais. 7h28, Polícia Civil Goiana apreende mais de 5.000 pacotes de cigarros contrabandeados. Quem traz os detalhes é a repórter Juliana Carnevale. A Delegacia de Polícia de Goianésia apreendeu mais de 5.080 pacotes de cigarros contrabandeados escondidos em um depósito comercial da cidade.
O proprietário do imóvel dos cigarros foi preso em flagrante pelo crime de contrabando. A mercadoria apreendida está avaliada em R$200 mil. O crime foi descoberto após uma denúncia anônima feita para a Polícia Civil, que trocou informações com a Polícia Militar. O estabelecimento foi monitorado por vários dias e foram constatados indícios da venda de cigarro ilegal. O proprietário foi identificado e, ao ser questionado sobre os cigarros, confirmou que vendia sim, mas de forma lícita. Contudo, durante a verificação, foi encontrada grande quantidade de cigarros contrabandeados escondidos embaixo de uma pilha de papéis higiênicos. A perícia da Polícia Técnico-Científica apontou que os cigarros eram de venda exclusiva no Paraguai e que eram proibidos no Brasil. O material apreendido foi encaminhado para depósito em 2 caminhonetes e 2 veículos. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h30. Às vésperas do jogo contra a Portuguesa, o técnico Rogério Ceni lamentou a baixa produção do ataque nesse começo de temporada. No Morumbi, o time deu resposta, goleou a Lusa por 4-1 no dia de ontem pela 4ª rodada do Paulistão e venceu sem sustos, mesmo com um time com mudanças. Galopo, que nem foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras por causa do limite de estrangeiros, foi titular e marcou 2 vezes. Luciano e Pedrinho também marcaram pelo São Paulo, enquanto que Lucas Natan diminuiu para a Portuguesa. Com a vitória, o São Paulo chegou a 8 pontos e disparou na liderança do grupo B. O Mirassol, na segunda posição, tem 4 pontos. A Portuguesa está na lanterna do grupo D, também com 4 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h31 agora. O mercado brasileiro da soja teve um dia com melhor ritmo de negócios em algumas praças. Apesar da volatilidade do dólar, a alta de Chicago favoreceu um aumento dos preços em algumas regiões. Outras ficaram estáveis a mais baixas. Os produtores seguem esperando por maiores cotações para negociar. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a saca de 60 quilos seguiu em R$171. Região das Missões, a cotação estabilizou em 170. Em Porto de Rio Grande, o preço recuou de 177 para 174,50. Cascavel, no Paraná, o preço valorizou de 164,50 para R$166. Já no Porto de Paranaguá, também no Paraná, a saca cresceu de 171 para 172,50. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca passou de 158 para R$159. Dourados, Mato Grosso do Sul, a cotação permaneceu em R$157. Já em Rio Verde, aqui em Goiás, a saca caiu de 157 para R$154. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quinta-feira com preços em alta. O bom resultado das exportações semanais dos Estados Unidos e a alta do petróleo garantiram a elevação. As exportações líquidas norte-americanas de soja referentes à temporada 22-23, com início em 1º de setembro, ficaram em 1.145.700 toneladas na semana encerrada em 19 de janeiro. A China liderou as importações com 940.300 toneladas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h32. Bom dia para você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, né? Você pode acompanhar por áudio e também por vídeo a partir deste momento. 7h33, vamos às principais informações, trazendo para você, né, o resumo do Corpo de Bombeiros nessas últimas 24 horas, onde nós tivemos, né, foram registradas 14 atendimentos, 7 foram resgate, emergência clínicas e problemas cardiorrespiratórios, 6 foram ações comunitárias e uma captura de animal silvestre, um tatu. O tatu será da Antônio Carlos Paniagua, Wesley? Eu acho, viu, Jota? Ontem nós recebemos esse vídeo, né? Tatuzinho, não vou dizer domesticado, mas estava transitando ali pelos canteiros da Avenida Antônio Carlos Paniagua. Mais um dia tranquilo em Nossa Mineiros. Então, foram 12 atendimentos registrados, aliás, 14 atendimentos registrados, sem nenhuma alteração, nenhuma ocorrência de maior relevância. 7h33, a gente torce para que continue da mesma forma, tá ok?
Vamos então girando e trazendo as informações da área policial. No Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais. Vamos então, saindo agora do Corpo de Bombeiros, dando um pulo no 46º Batalhão e passando também pela Delegacia de Polícia Civil, a gente traz a primeira informação, uma falsificação de identidade. Vamos lá, compareceu até a Delegacia de Polícia uma pessoa relatando que foi informado que estava em seu consultório quando foi notificada, né, aí de uma situação, né, a verificação aí de uma receita que estavam com assinatura. E após ter ciência aí do ocorrido, ela relatou que não estava realizando atendimento mais. Enfim, aquela situação lá da assinatura falsa que segue sendo investigada, né? Aí pela Delegacia de Polícia, onde alguém teria falsificado ou possivelmente falsificado a assinatura de algum médico por aí em receitas da rede pública aí de saúde. Ainda tivemos também uma outra situação de ameaça, setor Cidade Nova. Apareceu até a Delegacia de Polícia a vítima, ela relatando a seguinte situação, que possui um relacionamento aí de 12 anos com a mãe do autor. Inclusive, é pai aí do irmão do autor, né? Que no dia 23 passado estava chegando aí do trabalho, por volta das 6h30. Nisso a companheira dizendo para ele colocar a calça, pois na escola exigem, né, que usem o uniforme completo que o Estado fornece. Que inclusive a diretora já havia comunicado à mãe que ele, né, ficava dizendo que iria de bermuda. Logo após a insistência, ele vestiu a tal calça. Nisso, ele disse para ele que não tinha que ficar contrariado, né, contrariando a mãe, né, que havia dito aí para ir de calça, tinha que cumprir. Ele ficou nervoso, resmungou ali um palavrão. E nisso, né, empurrou e ali começou essa confusão, né, e tudo mais. Então aí começou essa tensão, dizendo ainda que iria, ameaças dizendo que iria matar, e nisso, né, disse tranquilo que iria levar até o Conselho Tutelar a situação para verificar o que pode ser, tá acontecendo aí nessa situação. É importante, a gente não, como diz o outro, não temos aí somos psicólogos, não somos estudiosos do assunto, mas é interessante, né, que a família procure verificar o que realmente está acontecendo aí com esse jovem, né, o porquê dessa situação de revolta, enfim. Às vezes uma conversa com um profissional da área pode resolver muita coisa, evitar muito problema, né, familiar envolvendo, porque não é possível somente aí pelo motivo de uma calça, né, que agora tem ali regras, tem uniforme. Essa obrigatoriedade, né? Justamente para ser utilizado e acho que não é só por isso não, mas enfim, não vamos entrar nessa... A gente não vai aqui emitir juízo de valor, até porque a gente não sabe a história por inteiro, né? Estamos falando apenas de um fato isolado, mas existe aquela história, né, que a gente sempre ouve os nossos pais dizerem, eu vou voltar lá na minha mãe de novo, Jota, que é aquela história assim, diz que a gota que derrama o copo, geralmente o copo tá cheio de outra coisa. E a gota não tem nada a ver com o que tá cheio o copo. Essa é nova. Então é mais ou menos essa história, Tô né? anotando aqui então, no caderninho. geralmente essa calça não é a causa do problema. O copo já estava cheio. A gota só transbordou. Então é isso que você tá falando, né? Procura um profissional que vai ajudar a entender o porquê que tá acontecendo isso aí. Olha, e vai melhorar o relacionamento familiar como sem um dúvida, todo, né? Sem dúvida. Enfim. 7h37, 7h37, a gente traz aqui mais informações, né? Uma chamada onde a polícia, ela foi ordenada aí pelo Centro de Operações da Polícia Militar até ir o endereço onde, segundo o solicitante, havia uma mulher querendo quebrar objetos na sua loja. No local, conversou aí com a proprietária da loja, que disse o seguinte, que ela chegou em sua loja e deparou aí com uma mulher que estava sentada no sofá e ao vê-la entrar, se levantou e começou a xingá-lo. Falou que havia divulgado fotos dela e que por causa disso o namorado teria terminado com ela. Ela ainda pegou uma estatueta que estava em cima de uma mesa e partiu para cima aí dele, né? Disse que jogaria nele e ainda falou que era a última vez que ele prejudicaria. E ao perceber aí que eles haviam acionado a polícia, ela, né, deu no pé e evadiu-se do local. Os funcionários da loja fizeram gravações no momento da discussão. Indagou aí o rapaz, o qual, né, ela teria aí com essa pessoa. Ele disse que por volta de 4 anos atrás teve um envolvimento amoroso, mas que teria terminado e depois disso não teve mais nenhum contato.
Porém, quando ele tinha uma loja, ela fez algo semelhante na ocasião. Enfim, é uma confusão aí, aquele velho rabicho que você não larga nunca na vida, um né? término mal resolvido. É uma situação que você acha que quando tá livre o trem volta à tona de novo aí, né? Só pra contrariedade. Enfim, foi registrado aí um boletim de ocorrência. 7h39, 7h39. Também nós tivemos uma outra situação. Essa daqui compareceu até a delegacia de polícia, dizendo aí, né, que isso aqui é uma situação de só um registro mesmo de dano em um veículo, nesse veículo apenas só para registrar o boletim de ocorrência e tentar investigar o que pode ter acontecido. Agora 7h39 também tivemos uma outra situação, esse já é um tráfico de drogas, né, e desobediência. A polícia, né, em situação de flagrância, em razão de transportar aí um veículo Gol, né, substâncias entorpecentes para fins de tráfico. O depoente, né, nesta situação, encontrava-se de serviço por volta das 3h25. Durante ronda, tentaram realizar uma abordagem, né, um veículo Gol de cor prata, com placa de Cajuru, São Paulo. No entanto, este não atendeu a ordem de parada da polícia e evadiu-se do local. O condutor do veículo empreendeu fuga na rodovia por cerca aí de 60 quilômetros, inclusive transitando na contramão de direção, ultrapassando em locais proibidos e fazendo várias manobras perigosas, a todo momento colocando em risco a segurança dos demais veículos que transitavam pelo local. Durante essa tentativa de ultrapassagem em local proibido, o condutor perdeu o controle do carro, rodou na pista e saiu no leito. Foi na rodovia BR-364, né, aqui na cidade de Mineiros. O condutor do veículo em fuga abandonou o mesmo e entrou em uma mata às margens da rodovia. Posteriormente, em busca, a equipe conseguiu localizá-lo escondido aí no meio de uma moita de bambu. É aqui no bambu que ninguém me acha, né? Mas aí acharam. A rodoviária federal foi lá e encontrou aí o elemento, tá? Ele foi identificado, né, conduzido. Durante busca, foi constatado que o mesmo estava com uma grande quantidade aí de tabletes, né, acondicionadas em 2 fardos contendo substância semelhante à maconha, né, 77 quilos da substância aí, tá? Divididos em 100 tabletes, tendo sido a mesma pesada na balança aí do posto da PRF. Os veículos e as substâncias entorpecentes foram conduzidos até o plantão aí para o flagrante. Então foi registrada aí pela PRF essa apreensão aí de quase 100 quilos, né? 77 quilos, aí 100 tabletes de maconha na BR-364. Quem passava por aí viu a ação da PRF. Peteco em cima desse carro aí, até o camarada perder o controle do carro, tá? 7h42, um arzinho condicionado aqui nas costas que eu vou te contar, viu? Tá complicado. Tá complicado. Vamos lá, o estelionato, ó o Estélio aparecendo por aqui. Compareceu na delegacia de polícia, a vítima, ela dizendo a seguinte situação, Wesley. Que foi informado que entrou no aplicativo do Google para pesquisar um site, né? O site aí de uma financeira, bastante conhecida, pois precisava pagar um boleto que vencia aí no dia tal, né? Comprou aí um veículo e assumiu as parcelas, porém o comunicante ligou aí no número que estava no site, então o número entrou em contato com o comunicante, aí pelo WhatsApp, né? Se passando aí pelo banco, um atendente online, tinha as opções, porém a que interessava o comunicante seria a segunda via do boleto. Então pediu o CPF do responsável do veículo, o comunicante passou dentre alguns minutos, né? Passaram um boleto aí, ele pagou, né, e que era no valor de R$4.243, porém, né, posteriormente o banco entrou em contato com o comunicante, pois não teria registrado aí o tal pagamento, tá? Ele então, através aí de um representante do banco, gostaria de entender melhor o fato. Então ele registrou o boletim de ocorrência. Certamente ele acabou entrando em um site falso. Agora, o que me deixa muitas vezes contrariado nessa situação, Wesley, é o seguinte: nós não vemos ações dessas financeiras, dessas instituições em combater tais crimes, né? Orientar e denunciar as páginas falsas que tem por aí, né? Você digita lá no Google, né, a instituição tal, aparece e acredita que seja aquela,
né? Paga aí de boa fé e acaba levando aí um calote, enfim, tá lá com a dívida aberta. Teria que ter aí um controle. Muitas vezes as pessoas também, elas relatam que após entrar em contato mesmo com a instituição financeira, são redirecionadas aí para um WhatsApp que não é o verdadeiro. Então tem muita coisa a ser investigada, tem muita coisinha. E quem tá do outro lado tem todos os detalhes aí do camarada. Isso é que é mais estranho. É o que a gente percebe, né? E a gente há de convir que o consumidor normal, nós que estamos aqui do outro lado, a gente não tem como descobrir aí como é, você pesquisando aí no Google, você não tem como descobrir o que é verdadeiro, o que é falso, qual é a página que é verdadeiro, o que é falso, que a gente não tem esse conhecimento profundo aí sobre a internet. Então, é óbvio que você entra ali, tem um número, um e-mail com o qual você entra em contato, né? E aí, a partir daí que você vai manter um contato com a empresa no sentido, no caso específico aí, de quitar um débito. E aí, se você faz ali, através desse contato, eles fazem um redirecionamento, te encaminham para um WhatsApp ou para um e-mail específico, e aí você acredita, obviamente, de boa fé, que você está sendo encaminhado para algo verdadeiro, não há por que você desacreditar. E aí onde é que acontece uma coisa dessa, e venhamos e convenhamos, um prejuízo significativo, 4.000 e poucos reais, a pessoa paga, né, uma prestação dessa magnitude aí, depois acaba ficando com o débito em aberto, se tiver que pagar de novo 8.000, ainda vai fumaça. Imagina o juro ainda, então, né, desses 4 realmente a gente fica desassistido. E tem que haver alguma coisa nesse sentido, né? A própria justiça. E aí, no caso, agora é ir em PROCON, procurar todos os recursos, registrar como ele fez a ocorrência e procurar todos os recursos, inclusive o judiciário, para tentar reaver esse dinheiro ou tentar marcar uma posição no sentido de não ser mais enganado. Agora, 7h45, nós tivemos também uma outra situação. A cidadã, ela registrou que estão fazendo compras no seu cartão de crédito. Tentaram fazer assinatura aí de Globoplay, o cartão foi bloqueado por ser uma compra suspeita nessa situação, mas ela notou, né, que no dia 24, mais conhecido aí como dias atrás, de 24 de janeiro, gastaram em sorveteria, Wesley, olha aí, os seguintes valores: 75, 90, 110, 150, 180, 130. Tudo em sorveteria. Quase morreu congelado de tanto sorvete. Meu Deus, gosta muito de sorvete. Então, né? E R$39,90 com Netflix. Ainda assinou Netflix com o cartão dela. É por isso que tomou tanto sorvete. Então, né? Filminho, série, sorvete vai, sorvete vem. Uma semana. Você tá doido. Ainda tivemos aqui registrado uma outra situação de dano, ameaça e uma averiguação. Tudo numa só. A polícia, ela foi até este endereço onde, segundo o solicitante, seu companheiro havia chegado em sua casa e arrombado o portão, janela e porta da sala. E logo foram informados por um indivíduo que estava aí em um carro de que o autor havia corrido em sentido à avenida aí no Resende. Foi feito patrulhamento, né? Conseguiu localizar o autor do fato, voltou até a residência onde aconteceu ali a confusão. Foram informados aí pela mulher que ela trabalha durante a noite, né? Na sua escala, de 19 às 7 horas da manhã, folga 24. Porém, na folga, ela trabalha em outra localidade, né? E na noite aí do dia 25 para o 26, ela foi trabalhar normalmente, retornou por volta das 18 horas, né? E os filhos informaram para ela que o rapaz não havia dormido em casa. E por volta do meio-dia ele retornou, né, na casa, vestiu outra roupa e saiu novamente. Ao saber disso, ela pegou todas as roupas do indivíduo, chamou aí um motorista de aplicativo e enviou todas as roupas, né, dele até a casa da mãe dele. Mãe, devolveu. Não tá dormindo aqui, vou devolver a mercadoria. Enfim, aí, né, após algum tempo, esse retornou até a residência nervoso e ao perceber que o portão estava trancado, arrombou o portão, quebrando aí uma corrente e um dos ferros da grade, né, danificou a janela e ainda arrombou a porta da sala. Ao ver a mulher, ele lhe ameaçou dizendo que ela veria com ele, né, e que coisas não ficariam assim, né, e não sairia da residência. Segundo ela, esse rapaz saiu da casa quando percebeu que ela havia acionado a polícia militar. Conduziu então as partes até o 46º Batalhão, onde foi feito ali o termo circunstanciado de ocorrência e posteriormente até a delegacia. Na presença lá na Polícia Civil, ela informou que não desejava representar criminalmente
em desfavor, mas porém, né, queria requerer medidas protetivas de urgência. Ou seja, ela, não vou registrar agora contra ele, mas eu quero uma medida protetiva para mantê-lo longe de mim, já que chegamos nesta situação. Eu acho que o interessante, Jota, seria muito mais simples de viver, né? Se há um relacionamento, é porque duas pessoas querem. A partir do momento que uma pessoa não quer, deixou de existir o relacionamento. Agora imagine você, se de boa você tem um relacionamento e uma pessoa de repente fala, olha, eu não quero mais. Você acha que com violência, com ameaça, você vai continuar com esse relacionamento? E se continuar, que tipo de relacionamento que vai ser esse? Então assim, cara, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas de tentarem manter um relacionamento sob ameaça. Vamos lá, ainda tivemos uma outra também ali no setor São João, uma averiguação e também abuso de instrumentos sonoros. No local, Wesley, a polícia chegou, né? De acordo com o solicitante, teria ali uma festinha com som alto e muita algazarra, né? Em loco, a equipe deparou aí com um veículo ligado, o som, algumas pessoas conversando, e ao indagar aí de quem seria o veículo, o rapaz se apresentou como proprietário, acionou a solicitante, né? Que seria ali vizinha. Ela demonstrou interesse em fazer ali a devida representação contra o proprietário do carro, pois todos os dias eles se reúnem na residência e ligam som alto, ainda ficam com gritarias. O proprietário da residência não se encontrava presente no momento, né? E por esse motivo conduziu somente o proprietário do veículo, né? Que era o causador aí do barulho. Foi feito ali no 46º Batalhão um termo circunstanciado de ocorrência por perturbação e abuso de instrumentos sonoros. Então foram registrados essa última ocorrência nessas últimas 24 horas aqui em nossa cidade também. Uma outra situação também de perturbação, essa também foi, só que desta vez no setor Cruvinel. Muitas ligações, várias ligações de vizinhos reclamando de som alto. Deparou aí com som extremo volume, né? Várias pessoas conversando no interior da casa, e ao abrir aí o portão, deparou com uma caminhonete com as portas abertas e o som vindo dela. Indagou quem seria o dono aí da casa, apresentou ali um rapaz, informou que era o dono e que o veículo seria de um amigo dele que estava no interior da residência, que em breve ele viria. Os participantes da festa começaram a ir embora em vários outros veículos que estavam estacionados na rua. E quando perguntou novamente sobre o proprietário do carro, esse disse que seu amigo havia entrado em um dos veículos e ido embora, sem se apresentar aí à guarnição, e ainda levado a chave do veículo, não sendo possível conduzi-lo para ser apreendido. Diante do fato, conduziu o proprietário da residência até o 46º Batalhão, onde foi feito o termo circunstanciado. Isso aqui é amiga, hein? Rapaz, estava lá. E deixou o companheiro. Deixou o companheiro, falei, eu não vou lá assumir essa bronca não, né? E aí largou o amigo lá e ele que vai responder agora perante ao juiz por perturbação do sossego alheio. 7h52. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, girando e trazendo mais notícias aqui, né, Wesley? Muita gente participando, deixa eu ver se eu tenho alguma reclamação aqui no meio. Tem uma que veio, né? É uma solicitação de troca de lâmpadas. Na rua Olímpio Pedro Soares, quadra 11, lote 25, no Jardim dos Ipês. O pessoal tá pedindo uma reposição de lâmpadas por lá no Jardim dos Ipês, na rua Olímpio Pedro Soares, quadra 11, lote 25, por aí. O pessoal tá dizendo o seguinte, gostaria de solicitar um cascalhamento e patrulhamento aqui na região do Matão. Tem muita lama e buraco, às vezes eles patrolam, sano o problema, mas como tem muito movimento, né? Caminhões por aqui, logo já tá o barreiro lá de novo. Estou numa situação precária aqui na avenida, né? Avenida Mineiros, no setor Nossa Senhora Aparecida. Já pedimos à prefeitura para aterrar e até agora nada aconteceu. Muito lixo, água parada, perigoso dar dengue. Peço uma ajuda a vocês, tá? A Enel, na casa agora Equatorial, tentou trocar aí um poste de luz e não conseguiu por conta de muita água no local. Mandou até um vídeo pra gente. Realmente como se fosse uma rua. E aí ela tem uma baixada e ali acumulou água, né? A água não tem para onde escorrer. Sair, né? Como diz no Goiânia, escorrer, né? Uhum. Não deu para onde escorrer a água por ali. Então tá o pessoal fazendo essa reclamação por aí, tá? O pessoal tá dizendo o seguinte, um alerta, 2 pistas no sentido Hospital Municipal tem muito buraco, enorme, né? Tá perigoso. Tá grande ali, então o pessoal dá uma olhada, né?
buraco e tudo mais, né? Tá muito perigoso por ali. Então tá aí, fica o registro aqui também, tá? Pediu o pessoal da iluminação pública trocar lâmpadas na quadra do setor Mirante. Bom, lá no Mirante é o Parque do Cedro, né? Lá eu acredito que ainda seja o loteador, o Parque do Cedro, tá? Essa área ainda acho que não é pública, ainda não é do município não, beleza? Fica aí o registro. 996236881. Eu tô recebendo aqui, mais policiamento no Residencial Santa Maria. Tem muita coisa acontecendo por aqui. Ali na estrada do João Avelino, você quando você lembra da estrada de João Avelino, você vai até a ponte, né? A mente da gente nos leva até a ponte. Exatamente. Mas a gente tem que entender que após a ponte, a estrada continua. E diversas pessoas que têm residências, chácaras, fazendas por ali, ou pessoas que necessitam passar aí por essa estrada, estão reclamando, né, da quantidade de buraco. Me enviaram, aliás, várias pessoas enviaram, né, fotos aqui dessa região e realmente a situação por lá tá bem precária, viu? Muito buraco e o pessoal pedindo aí que a prefeitura dê uma passada por lá, dê uma ajeitada aí nesses buracos, tendo em vista o grande fluxo de pessoas, né, todas as vezes por ali, beleza? Eu andei vendo algumas dessas fotos que você me mostrou, Jota, e tem alguns lugares aí que são verdadeiras valas, né? Já não são nem buracos, né? E aí atrapalha até caminhão de grande porte, veículo de grande porte. Região do Rochedo também a mesma situação, né? Já tem 2 dias aí sem o pessoal vir porque o veículo escolar não passa por lá na região do Rochedo, também com o mesmo problema. Ou seja, aquele problema que seria só de locomoção, ou seja, de uma pessoa passar de um lugar por outro, acaba afetando até alunos, né, da rede aí de ensino, municipal, né? E estadual, Exatamente, aí da rede pública de ensino, né? O pessoal das fazendas aí. A gente entende, né, que tá num período chuvoso, chuvas intensas têm caído aí sobre mineiros. Nós sabemos que o nosso município é extenso, principalmente aí na zona rural, mas é preciso ir fazendo esses paliativos, né? Até que possa se fazer aí uma obra maior que possa dar maior trafegabilidade a essas estradas aí. Um abraço aí pro amigo Chapolin, o Álvaro, o Carrijo também com a gente. Você tem o número aí do IBGE, aquele celular? Vamos passar aqui agora, nesse instante aí pra gente você. Aí, né, que tem pessoal pedindo aqui, tentaram no 137, não obteve resposta. Mas nós temos 2 celulares aqui que você pode ligar também e você vai conseguir agendar. Inclusive, o trabalho continua hoje aqui em Mineiros, né? Você que porventura ainda não tenha recebido, você vai receber. Alguns setores ainda não foram feitos, mas serão feitos ainda. Mas se você não recebeu, anote aí então. É o 629-8193-3662. Tem outro também. 62-98193-2344. Se você não conseguiu anotar, não tem problema. Eu vou colocar daqui a pouquinho lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Então você pode ir lá pegar esses números também. Tem o 137, se você tiver, porque esse 137 é nacional, né? Esses outros 2 aqui, 62, são para Goiás. Então aí é feito o redirecionamento. Então, caso você não tenha conseguido anotar, 629-8193-3662 e o 98193-2344. Se você não anotou, daqui a pouquinho eu já estou disponibilizando lá nas nossas redes sociais. O pessoal tá dizendo o seguinte, Jota, na primeira avenida com a Jardim, né, tem uma casa abandonada. Rapaz, abandonada não, né? Sem presença de seres humanos, porque muriçoca, né, não falta lá não, viu? Chegou e fez morada. Fez morada por lá e a turma que tá por ali, né? Em volta tá sofrendo ali quando elas resolvem fazer a visita na vizinhança, né? Sai ali de onde elas estão morando para buscar o alimento e geralmente acaba incomodando. Eu ia falar para colocar um cocô de vaca lá e pôr fogo, mas aí é perigoso pôr fogo na casa também, né? Já que não tem habitação, do jeito não antigo, convém. Do jeito antigo, né? O Marcelei manda a rua aí pra gente, né? Por gentileza, a rua acho que acredito que seja na rua João Cruvinel, né? Rua João Cruvinel, quadra 17, lote 1, lá no Jardim Floresta. O pessoal tá pedindo também reposição de lâmpadas aí pra gente. Bom dia também pra Camila, tá curtindo aqui a nossa programação, tava na caminhada com o radinho ligado aqui na nossa Verde Vale, tá?
Tem um buracão ali abaixo da creche Noêmia Ferreira, descendo a Contorno, né? O pessoal então tá dizendo que tem um buracão por ali, e é uma avenida que foi recapeada, que é a Avenida Contorno, né? Totalmente recapeada, né? O pessoal tá pedindo para dar uma ajeitada por lá antes que o buraco ali da Contorno aumente, tá? O pessoal da troca de lâmpadas dizendo o seguinte: lá no setor Boa Vista, na rua Cruz de Malta, tá difícil, tá? A rua fica escura, a gente liga e fica aguardando, né? Trocam as lâmpadas, mas aí resiste só alguns dias, logo tá apagada de novo. Então tem que ver ali o que pode estar acontecendo, né? Lá na Cruz de Malta. Diz que o pessoal troca a lâmpada quando eles ligam. Às vezes lá. Algum problema aí na ligação, né? Na fiação, aí já vai para Equatorial também, né? Já depois o treco, né? Apaga de novo aí. O pessoal tá dizendo o seguinte: Jota, tenho filhos que estudam em uma determinada instituição estadual e tem alunos, né, dizendo que não vão usar os uniformes. Talvez seria interessante as escolas fazer uma reunião, né, com estudantes e pais aí. Bom, aí o aluno que não quer se enquadrar naquilo, eu sei que o uniforme não é bonito. Realmente ficou largo para alguns, mas se dá uma ajeitada, uma costurada, né, uma apertadinha aí, aqui, uma apertada aqui, né, uma coisa ali, dá para usar sim, não é coisa de outro mundo não, mas a instituição escolar, ela tem regras. Exatamente. Né? E se você não estiver disposto a seguir as regras do lugar, você então, né, pare de frequentar esse lugar e procure um que se adeque às suas vontades. Imagine, né? Você aí uma instituição, quer seja escola ou não, que você receba aí 900 pessoas diferentes em cada turno e que cada um faça o que quiser, né? Imagina. É difícil ter comando sobre isso, né? Então, né? Existem regras e você tem que se enquadrar nessas regras para que a coisa funcione. Exatamente. Bom, agora 8 em ponto. Jornal Verde Vale. Bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia também para todos os ouvintes que nos deram o prazer da sua companhia nesta manhã de sexta-feira. Uma ótima sexta-feira para você, um ótimo final de semana. Eu volto amanhã. Jota Pereira amanhã tá de folga, mas eu volto amanhã a partir das 7 da manhã, viu? Jornal Verde Vale amanhã um pouco mais curto, então a partir das 7 da manhã, eu, Wesley Pereira, volto para fazer companhia para você e trazer as informações do início do final de semana. Tenham todos uma ótima sexta. A última aqui só para encerrar antes do meu bom dia é o seguinte: o motorista de aplicativo, ele tá dizendo: Jota, a gente não pode ficar 20 segundos, às vezes em fila dupla em algum lugar para o passageiro entrar ou sair, que a gente é notificado. Mas a gente vê diversos caminhões de entrega, bebida, alimentos, parados horas e horas descarregando e a gente não vê ninguém sendo notificado. O pau do Francisco é o pau do Chico. E sem falar nas portas das escolas, né? Exatamente. 8:02, bom dia, um abraço. Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã. Você, né, Wesley? Sozinho por aqui. Eu volto na segunda-feira aí no nosso Jornal Verde Vale. Um abraço para você. Bom dia. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.